Estou fazendo uma série de mensagens da segunda carta de Paulo a Timóteo. E só para lembrar vocês rapidamente sobre o contexto, como vocês já sabem, o apóstolo Paulo estava preso numa masmorra, acorrentado, numa masmorra de teto baixo, sem acesso à luz, sem acesso a muito frio, sem acesso às condições mínimas de saúde, né, em condições bastante adversas, e ele escreve uma carta ao seu filho na fé, Timóteo. Então, uma carta muito dolorosa, provavelmente a última carta do apóstolo Paulo, que ele tem certeza que de lá ele não sairá. E nessas condições, estando ele numa masmorra, trancafiado, acorrentado, com frio, sozinho, o que ele diz para Timóteo, seu filho na fé? Nós vimos no domingo passado: guarda o evangelho, sofre os meus sofrimentos, ou participa dos meus sofrimentos por amor do evangelho de Cristo Jesus. E nessa noite eu vou continuar falando com vocês sobre isso. A mensagem do evangelho não é pare de sofrer, mas sofra pelo evangelho de Cristo Jesus. E nós vamos estudar isso nessa noite. Mas, meus irmãos, o que eu gostaria de falar, e agora eu começo a falar com vocês, é que muitas vezes no ministério, ou na vida cristã, ou dentro da igreja, a gente se pergunta: está valendo a pena? A gente insiste com aquele nosso parente que a gente ama profundamente, está cansado de chamar ele para vir à igreja, e ele vive não aceitando o nosso convite, a nossa oferta de vir à igreja. E muitas vezes a gente fica desestimulado e diz: será que está valendo a pena? Será que dá para continuar? Não conheço ninguém aqui na igreja que esteja passando por isso, mas às vezes nós temos um parente nosso, um filho nosso, uma pessoa que é rebelde, um comportamento difícil, um relacionamento complicado, e a gente já tentou de tudo, já orou, já pediu a Deus que nos ajude nisso, mas a gente não consegue. Tudo que a gente queria que essa pessoa se transformasse pelo evangelho de Cristo Jesus, e a gente já tentou de tudo, não está dando certo, e a gente se pergunta assim: está valendo a pena? Será que a gente deveria continuar? É muito comum, e eu ouço isso cada vez mais entre jovens universitários, mas também em todas as áreas e em todos os momentos eu tenho ouvido isso. Gente que tem se decepcionado com a igreja, gente que se decepciona com relacionamentos e diz: eu esperava tanto desse pessoal e acabei me machucando com eles, e acabam se afastando da igreja. Muitas vezes a gente se pergunta: está valendo a pena? E não pensem vocês que só são pessoas que se decepcionam com a igreja ou com líderes da igreja. Os próprios líderes da igreja também se decepcionam e também se machucam. Conheço pastores que se suicidaram, pastores que entram num estado emocional tão grande que não tem um amigo, pessoas que muitas vezes chegam a duvidar da fé e perguntar para Deus: mas Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou? E eles se perguntam: está valendo a pena? Pois é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Está valendo a pena continuar no evangelho de Cristo Jesus? E a resposta que o apóstolo Paulo nos dá no texto bíblico é o seguinte: ele diz para o seu filho Timóteo na fé: portanto, meu filho Timóteo, dedique-se inteiramente à obra de Cristo, passe adiante o que você ouviu de mim a líderes confiáveis que sejam competentes para ensinar, com a congregação inteira dizendo amém. Quando a situação ficar complicada, anime-se e encoraje os outros, como Jesus fez, na tradução a mensagem de Eugene Peterson. Veja que o apóstolo Paulo não está dizendo que a gente não só deve continuar, mas além de continuar, a gente deve passar a mensagem de Cristo Jesus aos outros. Cabe a nós ensinar outras pessoas que ensinem a outras pessoas. E lembrem vocês, o apóstolo Paulo não está numa situação confortável. Ele está preso numa masmorra, acorrentado, sozinho, no escuro, passando frio e privações. E o que ele diz ao seu filho na fé, Timóteo? Na sua versão provavelmente está escrito: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. E olha, se tem uma pessoa que conhece de sofrimento por causa do evangelho de Cristo Jesus, é o apóstolo Paulo.
Só para citar um exemplo dos mais conhecidos, que eu já citei aqui algumas vezes, é a história do próprio apóstolo Paulo indo a Listra, que é a cidade de Timóteo. E vocês lembram como é que está escrito lá em Atos 14, não é? Ele chega na cidade de Listra, encontra um homem que nunca tinha andado na vida, que era aleijado, e ele percebe que esse homem tinha fé, e ele diz, no nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o que acontece? Ele sai andando e as pessoas da cidade, fascinadas com aqueles dois homens, Paulo e Barnabé, acham um deve ser Hermes e o outro deve ser Zeus. Paulo, que trazia a mensagem, deve ser o mensageiro Hermes, e esse outro, que provavelmente era mais alto, mais bonito, deve ser Zeus. E eles começam a trazer oferendas para eles, achando que esses homens eram poderosos. Você sabe o que é que também acontece na Bíblia Sagrada. Eles rasgam as suas roupas e dizem, nós somos homens como vocês. Mas onde é que está o sofrimento nessa história? O sofrimento nessa história é que, passado algum tempo, os judeus vindo da cidade de Icônio chegam até Listra e começam a perverter a cabeça da população de Listra, a ponto de que agora Paulo, que um dia era considerado o próprio Hermes, um dos deuses do Olimpo, agora ele é considerado uma pessoa execrável. Eles expulsam ele da cidade e o apedrejam, e pensam que ele morreu, e largam ele desmaiado do lado de fora da cidade. E sabe qual é a reação do apóstolo Paulo diante disso? É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Ele se levanta e volta para dentro da cidade. No dia seguinte ele vai para Derbe e continua pregando o evangelho. E se isso aconteceu em Atos 14, o que acontece em Atos 16? O apóstolo Paulo volta para a cidade de Listra. Meus irmãos, de onde é que o apóstolo Paulo tira essa convicção de voltar e de continuar pregando o evangelho de Cristo Jesus? E se vocês pensam que o apóstolo Paulo teve dificuldades com seu ministério, com pessoas de fora da igreja, vocês estão muito enganados. As dificuldades ele também teve de dentro da igreja, aliás, da sua cidade, que era Jerusalém, quando ele esteve lá. Era do meio das pessoas ditas evangélicas, ou das pessoas que se diziam cristãs, é que vêm os judaizantes, que diziam, esse apóstolo Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. E para você ser de fato um seguidor de Cristo Jesus, você tem que ser circuncidado, você não pode comer carne de porco, você tem que seguir os ritos e as tradições judaicas. E o apóstolo Paulo dizia, isso é tudo bobagem. E era de dentro da igreja, de dentro do corpo de Cristo, é que ele tinha as suas dificuldades também. O que é mais impressionante é que nessa própria carta que a gente está lendo, a gente vai ver que o apóstolo Paulo está se sentindo completamente abandonado. A ponto de, no capítulo 4, no versículo 14, ele escrever, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, e que isso lhes seja cobrado. É preciso, meus irmãos, vocês entenderem o contexto do porquê ele foi abandonado. Como vocês sabem, no ano 64, Nero, não se sabe se foi Nero, mas admite-se que Nero botou fogo em Roma, não é assim? O que era para ser um incêndio num bairro se alastrou por 10, 14 bairros. E aí tinham que procurar um bode expiatório. Quem foi o bode expiatório? Os cristãos. Então, de um dia para o outro, aquela seita que ninguém entendia muito bem passou a ser execrável. Então, o que se acontecia? Eles jogavam os cristãos às feras no Coliseu. E dizem as cartas daquela época que eles iam almoçar no próprio Coliseu, enquanto assistiam os crentes serem devorados pelas feras. Era comum numa festa jogarem, eu não estou brincando, é assim, jogarem óleo num cristão e queimarem eles vivos enquanto eles jantavam entre si. Como o apóstolo Paulo era um cidadão romano, ele teve uma morte mais branda, ele foi simplesmente decapitado. Mas porque ele está sozinho, porque quem se dizia cristão naquela época perigava de morrer, perigava de ser uma pessoa também se tornar execrável. E o que nós vemos nesse texto é que todos eles fugiram, e Paulo não tinha uma pessoa que o defendesse, dissesse que ele era um homem de Deus e que jamais na sua vida, depois de cristão, ele faria mal a ninguém. E
E diante desse quadro, o apóstolo Paulo, sendo traído, passando por privações, sozinho, acorrentado, que ele escreve. Ele escreve para mim e para você: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Mas, meus irmãos, vamos ser sinceros, não vamos tapar o sol com a peneira. Porque quando nós vemos o quadro em que nossa igreja está afundada, o quadro da nossa igreja brasileira, muitas vezes dá vontade de desistir. Eu conheço uma história que aconteceu, não aconteceu, graças a Deus, nessa cidade, de um pastor que tinha se mudado para um outro templo, um outro auditório, e ele queria regularizar a sua situação na prefeitura. E o fiscal chegou para ele e disse: não, é fácil, você me contrata como consultor e eu resolvo o seu problema, não há dificuldade. Aí ele disse: mas não, me diz, o que eu tenho que fazer? Não, é só me contratar como consultor e que nós resolvemos. Ele disse: mas eu quero cumprir a legislação vigente. Aí ele diz assim: não, tem uma igreja aqui, sabe aquela igreja? Eles estavam com um problema também, o prédio deles, a fachada, não estava cumprindo as legislações, e era preciso se adequar, ou seja, derrubar o prédio. Aí ele me contratou como consultor e resolvemos tudo. E o pastor teve que, esse pastor que era honesto, um homem honrado, que não queria envergonhar o evangelho de Cristo Jesus, disse sim, isso foi naquela igreja, mas eu não faço isso. Nossa igreja tem uma outra postura e nós não admitimos isso. Em outras palavras, ele teve que sofrer pelo evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos vendo isso hoje, em ano eleitoral, gente chamando candidatos para dentro da igreja, para durante o culto fazerem campanha, usando o nome de Jesus para ser cabo eleitoral de alguém, voto de cabresto. Onde já vimos isso? A centralidade do culto é o nosso Senhor Jesus. É inadmissível que alguém faça campanha dentro da igreja, mas infelizmente esse tipo de coisa está sendo vista. Veja, eu sou um democrata, eu acredito que associações de moradores, escolas, universidades, a igreja, ela deve participar e propor discussões para que a gente possa escolher bem nossos candidatos. Mas o culto é para Deus. A centralidade do culto é o nosso Senhor Jesus. E nenhum pastor, no meu entender, se vocês pensam diferente, me desculpem, mas eu acho que um pastor não deve, em hipótese alguma, dirigir uma audiência ou dirigir as suas ovelhas a votar em ninguém. Então, diante desse quadro, meus irmãos, qual é a resposta de Paulo? Diante do lamaçal em que a igreja de Cristo chafurda, em que nós estamos afundados, diante dos problemas sistêmicos que nós estamos vendo aqui na nação brasileira, qual seria a resposta de Paulo para mim e para você? Eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E ele passa a dizer para mim e para você o seguinte, passa para mim, por favor, Ricardo. Ele começa a dizer: o soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado, ele se concentra em cumprir suas ordens. O atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título. É o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso, Deus o ajudará a entender. Veja que o apóstolo Paulo apresenta para mim e para você 3 metáforas: do soldado, do atleta e do fazendeiro. O soldado, porque nós estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E cada vez que o inimigo vence, ou cada vez que o inimigo avança, isso significa a morte das pessoas que nós amamos. Nós estamos em guerra. E os nossos parentes estão morrendo e perdendo a vida e indo para o inferno. E se nós não fizermos nada, eles vão morrer. Nossos pais, nossos amigos, nossos colegas da universidade. Se nós não fizermos nada, eles vão morrer. Então o apóstolo Paulo diz: permaneça firme na palavra. E sabe o que o nosso Senhor Jesus diz sobre essa guerra e essa batalha? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus.
Eu e você talvez não entendamos o verdadeiro significado do que o nosso Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, porque isso eu já ouvi, muita gente pensa assim. É como se o diabo tivesse com as portas do inferno na mão e a igreja está aqui, ele está batendo com a porta do inferno na cabeça do crente. E a igreja está lá. Não é nada disso. Quando o nosso Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que ele está dizendo é que nós estamos na posição de ataque. Eles estão enclausurados com medo, e que se nós atacarmos contra eles, nós já temos a vitória, porque a vitória nos foi outorgada por Cristo Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Pode parecer que eu estou numa situação desvantajosa, mas não é verdade. Eu estou livre, porque o máximo que pode acontecer comigo é eu morrer. Mas aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Meu irmão, outra metáfora que o nosso Senhor Jesus diz para mim e para você é que o atleta deve continuar e jogando de acordo com a regra. Em outras palavras, o que eu acho que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você é que existe um árbitro, um juiz, e esse juiz tem um apito, e nós sabemos quem é o justo juiz. O nosso juiz é o Senhor Deus. Ele não permite que as coisas aconteçam contra a sua própria vontade, porque Deus é soberano. Sabe, uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi isso, foi no acampamento Palavra da Vida, uma ilustração bonitinha sobre isso, que a gente entra no campo de batalha, ou a gente entra no campo de futebol, e a gente está num jogo, e de repente o adversário ou o inimigo faz um gol. Aí daí a pouco a gente joga e tal, e eles fazem outro gol. Aí eles fazem outro gol. Aí dá o segundo tempo, você vai ficando, e você quer vencer, e você está naquela luta, aquele campo enlameado, e aquela dificuldade, todo mundo jogando mal, e eles não jogam limpo. Aí acaba, 45 do segundo tempo, e você pensa assim, perdi. Mas o que eu quero que você entenda é que você nunca vai perder, porque a vitória já tinha sido dada antes de você entrar em campo. Porque o nosso Senhor Jesus venceu por mim e por você. E porque Ele já derrotou o inimigo. E não importa o placar, nem como você joga, mas o fato é que Deus convida você a jogar. E cada vez que você joga, Deus vai com você, porque a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. E a última metáfora que o apóstolo Paulo dá para mim e para você é que o fazendeiro é o primeiro a gozar dos frutos. E quando eu penso no que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, eu paro para pensar num texto paralelo que está lá no Salmo 126, que diz assim: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que lança a preciosa semente andando e chorando voltará em seguida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Talvez você não entenda o que esse texto esteja falando para mim e para você, mas é que muitas vezes na vida cristã a gente vai lançar a semente com lágrimas nos olhos. A gente vai pensar, será que está valendo a pena continuar? Será que meu filho vai ouvir? Será que meu pai vai ouvir? Será que meu marido vai ouvir? E muitas vezes a gente lança essa semente com lágrimas nos olhos, orando e chorando pela vida deles. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que o salmista está dizendo, e o apóstolo Paulo quer dizer para mim e para você, é que muitas vezes a gente joga a semente na terra e acabou. Joguei, e aí? O que vai acontecer? Meu irmão, só Deus tem o poder de fazer um milagre, de fazer essa semente germinar. O que a Bíblia diz para mim e para você é certo, que a palavra de Deus não volta vazia. Que o seu papel é lançar a semente e confiar que Deus vai cumprir o seu papel. E a promessa de Deus para mim e para você é que você voltará com os molhos cheios. Então, diante disso, qual é a pergunta que eu e você temos? Qual é a pergunta que nós, quando falamos assim, será que está valendo a pena? Qual é a resposta que o apóstolo Paulo nos dá? Sempre vale a pena.
A resposta é que se você está desestimulado como um pai, como um parente, você pode acreditar que Deus sabe o que há de acontecer. Sabe o que eu quero fazer com vocês nessa noite? Eu quero, a partir do texto bíblico que nós vamos ler, porque essa foi só a introdução, rapidamente, passar por 5 verdades que o apóstolo Paulo nos oferece sobre por que eu e você podemos acreditar que sempre vale a pena sofrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Vamos fazer isso? Vamos olhar o texto bíblico e vamos ver o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre isso. Passa para mim, Ricardo, por favor. Veja a resposta do apóstolo Paulo depois que ele escreve isso para mim e para você. Visualize este quadro. Jesus, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Foi tudo que você ouviu de mim e é por isso que eu estou preso agora. Mas a palavra de Deus não está atrás das grades. Por essa razão é que fico firme aqui. Assim, todos os que Deus chamar alcançarão a salvação de Cristo em toda a sua glória. Temos certeza disto: se morrermos com Ele, viveremos com Ele. Se permanecermos firmes com Ele, reinaremos com Ele. Se virarmos as costas para Ele, Ele virará as costas para nós. Se desistirmos dele, Ele não desistirá de nós, pois não há meio de Ele ser infiel consigo mesmo. Tem mais, pode passar. Repita continuamente estes ensinamentos essenciais para o povo de Deus. Advirta-os perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade, mas ficam procurando defeito em tudo e em todos e só prejudicam a fé. Essa atitude não ajuda em nada. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter que se envergonhar. Apresente a verdade pura e simples. Fique longe daquela conversa com ar de religiosidade, que é só conversa. Você sabe que as palavras não são apenas palavras. Se você tem suporte de uma vida reta, elas envenenam se você não tem suporte de uma vida reta, elas envenenam a alma. Himeneu e Fileto são exemplos. Eles desviam os cristãos do caminho e se afastam da verdade quando ensinam que a ressurreição já aconteceu. Enquanto isso, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, como sempre, com as seguintes verdades gravadas na pedra: Deus conhece os que pertencem a eles. Os irmãos, vamos orar? Vamos pedir a Deus para falar aos nossos corações nessa noite? Pai amado e bendito Deus do universo, fala aos nossos corações, fala a essa igreja, que a sua palavra ela fique profundamente arraigada em nossos corações, que haja transformação de vida. É isso que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. 5 verdades quando nós estamos sofrendo. 5 verdades quando a gente se pergunta, está valendo a pena? Que a palavra de Deus ensina para mim e para você. A primeira verdade é que Jesus venceu a morte, está no texto bíblico. A segunda verdade é que a palavra de Deus não está aprisionada. A terceira verdade é que os eleitos por Deus alcançarão a salvação. O quarto é que se perseverarmos, reinaremos com Cristo. E o quinto é que o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. A primeira coisa é que Jesus venceu a morte. É interessante porque, se você prestar bastante atenção, o apóstolo Paulo já falou isso no primeiro capítulo, quando ele diz: essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Jesus veio vencer 3 inimigos. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo e ele venceu a morte. De fato, nosso Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. O que eu acho que o apóstolo Paulo está querendo dizer para mim e para você, quando ele diz: lembre-se de Jesus que venceu a morte.
e que ressuscitou dos mortos, é que Timóteo, persevera. Porque a pior coisa que pode acontecer com você é a morte. Mas se você morrer, você vai estar com Cristo. Porque para o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que tornou a morte inoperante. Uma outra coisa é que o fato de que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos é que a gente agora pode ter esperança. Sabe o que isso significa para mim e para você? Significa para mim e para você que Deus tem um poder de transformar coisas que estavam mortas e que você já não dava mais nada por elas, em coisas que têm vida e são restauradas. Porque se Jesus ressuscitou, tudo na sua vida pode ressuscitar. Sabe o que isso significa? Que quando você já deu por morto aquele casamento que você acha que não valia mais a pena, Deus tem poder de ressuscitar. Quando você está tão magoada com alguém ou magoado com alguém que você se sente tão mal a ponto de que você não consegue conviver no mesmo espaço com aquela pessoa, Deus tem o poder de fazer com que esse relacionamento que você achava morto pode ser restaurado. Deus tem o poder de restaurar você quando você não acredita mais em você e que você já está se dando por morto. Deus tem o poder de te dar sobrevida. Mas que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que eu entendo que o apóstolo Paulo está querendo dizer para mim e para você é que o nosso Senhor Deus pode promover a reconciliação, pode promover o perdão, pode limpar do rosto a sua lágrima. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você que Ele é a ressurreição e a vida. E se você crer nele, Ele pode transformar em vida aquilo que você achava que estava morto. A segunda coisa que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, que também está no texto bíblico, é que a palavra de Deus não está aprisionada. E ele usa um jogo de palavras: eu estou preso, mas a palavra de Cristo Jesus não está em cadeias. Na verdade, o nosso Senhor Jesus disse isso: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja, no texto, o apóstolo Paulo, ele poderia estar envergonhado e ele poderia saber que as pessoas se sentem envergonhadas ao saber que ele está preso, que ele é um cristão, que ele tem agora uma má reputação. O mundo olha para ele como um dos cristãos. Ele teria todos os motivos do para dizer: eu sou um derrotado, um falido, um fracassado, mas ele tem a profunda convicção de que ele é longe disso. Ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, por que nós devemos testemunhar? Porque a palavra de Deus, ela está longe de estar aprisionada. Você pode se sentir aprisionado, você pode se sentir envergonhado. Muitas vezes eu e você, quando testemunharmos de Cristo Jesus a uma pessoa que a gente ama, eles farão ouvidos moucos, eles não quererão ouvir o que a gente tem para dizer. Mas eu tenho que dizer uma coisa: a palavra de Deus não volta vazia. O apóstolo Paulo, dizendo em Romanos 10, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, é importante pregar. Essa história de pregar só com a nossa vida não. É importante testemunhar. É importante que os nossos parentes, que os nossos pais, que os nossos amigos na universidade ouçam do Evangelho de Cristo Jesus. Porque aí o apóstolo Paulo diz para mim e para você: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Portanto, persista em pregar. A palavra de Deus não volta vazia. Eu estou pregando para mim também. Porque muitas vezes eu penso: não está valendo a pena. Mas o apóstolo Paulo diz: prega, Timóteo, em tempo e fora de tempo.
O que significa que eu e você temos que aproveitar toda a oportunidade que nós temos. Por quê? Porque estamos em guerra. E porque aquelas pessoas que nós amamos podem ir para o inferno e a vida deles depende da nossa pregação. Portanto, a gente deve continuar pregando em tempo e fora de tempo. E muitas vezes a gente vai dizer assim, mas será que está valendo a pena? E eu acho que o terceiro ponto diz alguma coisa muito profunda para mim e para você. É que os eleitos por Deus alcançarão a salvação. O apóstolo Paulo disse isso no versículo 10, quando ele disse: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação. E não é que o apóstolo Paulo podia ter dito assim: eu tudo suporto pelos membros da igreja? Não é que ele poderia ter dito: eu tudo suporto pelos crentes? Não seria a mesma coisa? Não. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que tem muita gente dentro da igreja que não é crente. O apóstolo Paulo está dizendo outra coisa. O apóstolo Paulo está dizendo: por isso tudo suporto por aqueles que são escolhidos por Deus, que são eleitos por Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está reverberando aquilo que ele já disse em Efésios 1, no versículo 4, quando ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. Deus já conhecia você antes de você conhecê-lo, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Desde antes da fundação do mundo, desde antes que você fosse entretecido no ventre da sua mãe, antes que os seus ossos fossem formados, Deus já conhecia você, e Deus conhece cada fio de cabelo da cabeça de cada um de nós aqui. E Deus sabe quem é dele e quem não é. A palavra de Deus diz, e quem disse foi o nosso Senhor Jesus, é que o reino de Deus é semelhante a um pastor que tem 100 ovelhas. Ele chega na sua casa, conta as suas ovelhas e vê, 99, está faltando uma. Ele deixa as suas 99 ovelhas no aprisco e vai procurar a ovelha que estava perdida. Que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você é que Deus não vai deixar aqueles que são seus se perderem. O que Deus está dizendo para mim e para você é que nenhum dos seus se perderá. Então qual é o meu papel e o seu papel? Pregue em tempo e em fora de tempo, porque um dia eles serão convencidos de que Deus é o Senhor da vida deles e entregarão a sua vida a Cristo Jesus. Aí você talvez diga para mim assim, mas isso é injusto, Deus escolhe uns e não escolhe outros? É isso mesmo? Mas a Bíblia também diz: todo aquele que invocar o Senhor Jesus será salvo. Então, se você acha que isso é injusto, faça o seguinte: clame ao Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Deus deseja salvar a todos e levar todos ao pleno conhecimento da verdade. Então Ele quer te salvar, basta que você clame. Ah, mas eu não quero. Por isso que Deus não te escolheu, porque você não quis clamar. Ele já conhecia seu coração antes mesmo de você invocá-lo, porque Deus sabe de todas as coisas que são ocultas, Ele já conhece, e Ele conhece o seu coração melhor do que você. Então qual é o meu papel e o seu papel? Clamar ao Senhor Jesus e pregar o Evangelho de Cristo Jesus, porque aqueles que são dele, Ele não e jamais deixará perecer. Sabe o que isso significa? Para mim, que quero que meu pai se converta, para mim, que tenho vontade que pessoas que eu amo se convertam e tenham uma vida transformada, para você que talvez queira isso também, que eu e você devemos pregar em tempo e fora de tempo. Sabe o que você está fazendo? Você está lançando uma semente na terra. Sabe o que você está fazendo? Você está jogando a palavra de Cristo para aquelas pessoas. Se essa semente vai germinar, se essa palavra vai germinar no coração daquela pessoa e produzir fruto, eu não sei. Deus sabe. Mas eu sei de uma coisa: em algum momento da vida do seu filho, da sua esposa, da pessoa que você ama, eles vão precisar de Deus. E cabe a eles procurar invocar o Deus vivo. E sabe qual é o Deus que eles vão invocar? O Deus da fé de vocês.
Eles vão se lembrar, um dia meus filhos vão olhar para o momento da vida deles e eles vão precisar de um Deus. E qual é o Deus que eles vão procurar? O Deus de papai, o Deus de mamãe. Porque o Deus de papai, o Deus de mamãe era um Deus vivo. E eles confiavam de todo o coração naquele que era o Deus da vida deles. E se foi bom para papai e para mamãe, vai ser bom para mim também. O meu papel e o seu papel é lançar a semente de Cristo Jesus. Porque aqueles que saem chorando e andando, lançando as suas sementes, voltarão com os seus molhos cheios e com a alma cheia de alegria. Se perseverarmos, diz a palavra de Deus, reinaremos com Cristo. Ele diz, se permanecermos firmes com Ele, reinaremos com Ele. Se virarmos as costas para Ele, Ele virará as costas para nós. Se desistirmos dEle, Ele não desistirá de nós, pois não há meio dEle ser infiel consigo mesmo. Veja que o apóstolo Paulo está reverberando as palavras do nosso Senhor Jesus quando diz, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E há muitas maneiras de negar ao Senhor Jesus, sendo infiel, cometendo pecados, não perdoando. Há muitas maneiras, mas uma das maneiras mais comuns é a omissão. Vocês devem conhecer uma parábola que o nosso Senhor Jesus contou, as parábolas dos talentos. Ele deu a um 5 talentos, a outro 3 talentos, a um ele deu 1 talento, e esse homem que recebeu um único talento, que ele fez? Enterrou na areia, até que o seu Senhor viesse, e ele desenterra aquele seu talento que estava na areia, apresenta ao seu Senhor, e o que o seu Senhor diz daquele homem que enterrou o seu único talento na areia, enquanto um foi a campo e conseguiu mais 5, enquanto o outro foi ao campo e conseguiu mais 3, ele disse, servo inútil. Pergunta que eu faço para mim, para você e faço para mim também, é que quando nós estivermos diante do Deus vivo, do nosso Senhor Jesus, quando nós estivermos diante dele e ele deu a você recursos, tempo e talento, o que ele vai falar de você? Porque o que eu quero ouvir de Jesus, a única coisa que eu quero ouvir é, servo bom e fiel, no pouco fostes fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas eu quero dizer para você também, que se você tem desperdiçado a sua vida e voltado as costas para Deus, lembre-se do que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, se desistirmos dele, ele não desiste de nós, porque não pode ser infiel a si mesmo, porque Deus é fiel, e Deus é fiel por amor ao nome dele. Deus não é homem para mentir. Se ele disse que ele te ama, e se ele te disse que ele estava disposto a dar a sua vida por você, ele não desiste de você, e toda vez que você invocar o nome do Senhor Jesus, não importa as bobagens que eu e você fizemos, sabe o que ele faz? Ele te aceita e ele me aceita. Não é lindo isso? Então, se você tem desperdiçado seus talentos, nosso Senhor Jesus está dizendo para mim e para você que ele é fiel e ele vai te aceitar e ele vai te amar e vai continuar investindo na sua vida, e você pode confiar de todo o coração que ele é fiel. Você não, nem eu, mas ele é fiel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar e deixar seus maus caminhos, então sararei suas feridas, lhe darei a minha vida, curarei até o seu chão, a sua terra. Nosso Senhor Jesus diz para mim e para você que toda vez que nós nos voltarmos para Ele, Ele nos aceita de braços abertos. Meus irmãos, o 5º ponto eu vou deixar para o PG. Eu quero concluir falando com você que o Senhor conhece os seus. Tem uma aplicação bonita sobre o que a gente faz quando tem escândalo na igreja. A gente não faz fofoca de jeito nenhum.
E isso eu vou falar na próxima, no PG. Se vocês quiserem, a gente vai estar junto aqui no PG. Eu quero concluir falando de 5 verdades que nos fazem continuar, apesar do sofrimento, quando a gente acha que não está mais valendo a pena. É que Jesus venceu a morte. Portanto, acredite no poder da vida. Ele ressuscitou dos mortos. Ele tem poder de dar vida para você. Não importa o quanto você esteja fraco e abatido, Ele pode te dar um sopro de vida novamente. A palavra de Deus não está aprisionada e você pode ter certeza. Você pode até não perceber, mas você está lançando a semente. Deus tem poder de fazer germinar. Deus não vai fazer com que os seus se percam. Deus é o maior interessado em salvar o seu marido, o seu pai, o seu amigo, o seu irmão, o seu colega da universidade. Ele é o maior interessado, porque Ele deu o seu filho Jesus. Você não daria o seu filho pelo seu pai, pela pessoa que você ama, mas Ele deu. Ele é o maior interessado. Ele abriu mão de tudo por mim e por você. Ele revirará o que for e vai atrás daqueles que são seus. Você pode ter certeza. Seu papel é: joga a semente, porque Ele já deu provas de que Ele está disposto a dar a sua vida por nós, pela humanidade. Ele suporta os sofrimentos e os pecados desse mundo com dores de parto, esperando o momento, só pela graça dele, para que pessoas, aquelas pessoas que você ama, tenham a oportunidade de serem salvas nesse momento. Então, até aquele dia, eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Quero dizer para você também que está tudo dentro do script. Nosso Senhor Jesus deixou muito claro que Ele disse para mim e para você que aqueles que perseveram, aqueles que são verdadeiramente cristãos, e então Ele os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Está tudo dentro do script, não tem nada de novo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aí o que diz o nosso Senhor Jesus? Mas aquele que perseverar até o final será salvo. Mas aquele que perseverar será salvo. Eu não sei você, mas eu quero perseverar. Eu não sei você, mas eu quero estar diante do Senhor Jesus e dizer assim: Senhor, eu fui fiel até a morte. O que você quer fazer? Senhor, eu tinha só um talento, mas eu não escondi o meu talento na areia. Eu usei o meu talento para a tua honra e para a tua glória. E o Senhor fez o milagre que o Senhor podia fazer, usando uma pessoa tão falha e tão cheia de defeito que nem eu. Se Deus pode usar um homem que nem eu, pode usar um homem como você, pode usar uma mulher como você. Se Deus é capaz de me usar, é capaz de usar você também. Você não quer fazer isso? Você não quer dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu clamo pelo teu nome. Seja Senhor na minha vida. Eu quero te entregar a minha vida a ti. E eu quero contar da história de Cristo Jesus por onde eu passar. Você não quer fazer isso? Vamos orar. Pai amado e bendito, esteja com as pessoas que a gente ama. Que o teu Espírito Santo toque o coração dessas pessoas. Do que depender de nós, Senhor, estamos aqui para pregar o Evangelho a eles. Que o teu Espírito Santo toque o coração deles com a tua misericórdia, bondade e amor. Que nós
possamos usar cada oportunidade, em tempo e fora de tempo, para pregar do Teu Evangelho. Usa-nos, Senhor, em Tuas mãos. Usa, Senhor, essa igreja. Usa, Senhor, esses jovens universitários que querem pregar do Evangelho de Cristo Jesus. Usa, Senhor, os nossos profissionais. Usa-nos, Senhor, por onde nós passarmos, para que o Teu Evangelho seja pregado, não só através das nossas atitudes, mas também através das nossas palavras. Guarda, Senhor, os nossos lábios. Pai amado e bendito, esteja conosco nessa noite. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.